Modernismo, terceira geração, prosa. Olha, nós vamos ver mais uma vez características, momento histórico que tanto serve para a prosa quanto para a poesia. Então, o momento histórico influencia os autores tanto da prosa quanto da poesia. Então, essa geração foi chamada de geração de 45, porque ela aconteceu a partir de 45, alguns dizem até 60, outros dizem até 80, e tem ainda alguns que diz que essa era ainda continua até hoje. Ela não terminou, ainda somos modernistas. Alguns outros dizem que somos pós-modernistas. Então, nós vamos trabalhar aqui com essa data, 45 a 80. Então, trabalhando como sendo fase final do modernismo. Esse período é um período muito menos conturbado em relação às outras escolas. Então, olha, se o período é menos conturbado, o autor também está mais tranquilo. O meio, o momento, influencia o autor. Então, esse é um período de redemocratização devido ao término do Estado Novo, né? O governo militar, o que alguns chamam de ditadura militar. Então, o Brasil estava criando uma nova Constituição, um novo governo. Nesse momento, no mundo, nós temos o fim da Segunda Guerra. Olha a paz que está se criando no mundo, né? O fim da Segunda Guerra. Então, esse autor desse momento também está mais tranquilo. Características. Olha, agora o autor se volta para o academicismo, o contrário da semana de 22, aquela semana que lutou para derrubar o academicismo, né? Então, nesse momento, o autor se volta para o academicismo, para a gramática, para a fala mais objetiva, mais perfeita, ok? Nós temos aqui o passadismo, sei, o que, que é? A saudade, né? Saudade do passado, o retorno ao passado, mas literário, tá? As antigas formas de se escrever. Nós temos aqui a oposição à liberdade formal, que é o academicismo. Oposição à liberdade, aquela liberdade de que você escrevia, você criava a sua obra do seu jeito. Não existiam regras a se seguir, né? Então, agora, volta-se a as antigas regras. Nós vamos ver aqui que nós vamos voltar à métrica, à rima, né? Que é o que? O parnasianismo. Então, alguns autores vão se voltar para isso. Retorno às formas poéticas, as antigas formas de se fazer poesia. Soneto, as rimas, aos versos contadinhos, aquela poesia perfeitinha, bonitinha. Nesse momento aqui nós temos o realismo fantástico com os contos fantásticos, que no Brasil nós temos aqui o Machado de Assis, que a gente vai ver ainda daqui a pouco. O regionalismo universal. Tá, agora não falamos só do Brasil, nós vamos falar do mundo, né? Muita temática social e humana. O mundo mudou, né? O homem está mudado, mas os problemas sociais, os problemas da humanidade, eles continuam existindo e os autores eles vão continuar falando sobre isso. Então, agora, uma linguagem mais objetiva. Eu quero falar sobre isso e eu não vou enrolar na minha retórica, eu vou falar. Como principais autores dessa geração, nós temos autores da prosa, nós temos Carlos Drummond,
que já vimos na segunda geração e ele continua aqui, tá? Ele escreve tanto poesia quanto prosa. Ele é um dos autores mais celebrados do Brasil, tá? De todas as épocas. Carlos Drummond, maravilhoso. Clarice Lispector. Peço licença para dizer que ela é minha preferida. Clarice Lispector com a sua obra intimista, aquela obra que mexe lá no fundo da sua mente, que te que busca o seu eu, que tenta explicar um monte de coisa. Enfim, Clarice Lispector, sugiro que vocês conheçam A Hora da Estrela. Vai lá, olha resumos, procure entender, vocês vão fazer o Enem daqui a pouco, tá? Lígia Fagundes, Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Vereda, gente, conheçam. João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana. Então, esses são os autores da prosa da terceira geração.